vez, canta mais uma vez, confia mais um pouco, persevera mais um pouco. Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que pela fé Joquebede decidiu gerar mais uma vez. O motivo, irmãos, é a confiança no Senhor. Ela creu contra as possibilidades, ela creu contra a esperança, como Paulo
ter que abrir mão, mas eu vou abrir mão revestindo. Eu vou ter que abrir mão, mas não vai para o Rio Nilo como os outros meninos que iam e afogavam. Não, eu vou ter que abrir mão, mas eu vou abrir mão revestindo. Mas aquilo que tem que sair da sua mão é pela